estou aqui com o meu amigo Rodrigo, vou fazer uma entrevista rápida com ele. Então, Rodrigo, dá um bom dia pessoal aí. Opa, e aí, tudo bom? Rodrigo, eu queria saber um pouquinho de ti, o que tu faz atualmente? Conta para os nossos ouvintes. Atualmente eu sou professor universitário, trabalho para o Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis, aqui em São José, Santa Catarina. Excelente. E nos conta um pouquinho como tu começou isso aí. Desde a época da graduação, eu sempre tive vontade de ingressar no universo acadêmico. Depois da graduação, eu participei de alguns projetos de pesquisa na Univale, onde eu me formei. Logo em seguida, eu acabei ingressando no curso de mestrado em Ciência da Informação da UFSC e já no mestrado eu ingressei na carreira como professor, atuei como professor em curso técnico de administração e assim que eu terminei o mestrado, eu já ingressei como professor, primeiro como substituto na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e logo em seguida como professor efetivo do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis. As coisas foram acontecendo, assim, né? Eu sempre tive vontade de estar no universo acadêmico. Assim que eu ingressei na universidade, esse mundo já me chamou a atenção e as coisas foram acontecendo no seu ritmo. Tá? Basicamente é isso. E hoje em dia, qual que tu vê o maior desafio de um professor universitário no Brasil? O maior desafio do professor universitário, eu penso que está justamente em linkar as coisas que ele pretende desenvolver e pesquisar ou ensinar com os desejos e com as expectativas dos alunos. Porque muitas vezes a gente vê que os estudantes, eles não estão necessariamente no mesmo ritmo do professor. Eu tiro isso por mim. Eu tento transmitir valores, não só conteúdo em si, mas transmitir valores, o modo como ele pode agir, como ele pode se portar diante daquela situação que o conhecimento que eu estou tentando transmitir está envolvido. Mas nem sempre a comunicação entre os alunos e o professor é a mesma. Às vezes o camarada está com outro intuito e o professor tem uma expectativa de ensinar e tal, então combinar essa coisa é complicado. Entendi. E eu sei que tu já tivesse um pouco de experiência nessa área de bolsa, né, desse sistema do governo nacional de bolsa. O que tu poderia passar? Como é que funciona isso para quem não conhece nada de bolsa? Essas bolsas do CNPq e tal. É um processo fácil de fazer? É uma coisa que está acessível a todo mundo? Como é que tu vê essa parte de bolsa hoje no Brasil? A gente sabe que isso já foi mais complicado, né? Eu vejo que o Brasil tem se desenvolvido. Os programas de pós-graduação, que a gente chama, né? Os programas podem ter cursos de mestrado ou doutorado, e os dois ao mesmo tempo. Então, o que a gente já percebe é que com a estruturação dos programas e a estruturação do meio, de como que o país está se desenvolvendo, eles já estão direcionando para que cada aluno, cada estudante, ou seja, para cada vaga que se abre nesses programas, né, já abra com bolsa. Só que o que a gente percebe é o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu não ingressei com a bolsa exatamente no mesmo momento em que eu ingressei no curso de mestrado. Por quê? Porque um aluno que estava antes de mim, ele ainda não tinha acabado a pesquisa dele, não tinha concluído. Então, a bolsa que podia já ser direcionada para mim ainda estava vinculada, presa a outro aluno de turmas anteriores que ainda não tinham acabado. Então, o que a gente percebe também é que cada vez mais estão existindo bolsas. Pelo menos nos cursos por onde eu tenho observado, é que as bolsas existem. Mas o desafio é fazer com que o estudante começa e termina no prazo. Porque aí a bolsa não fica presa. Não fica presa nele. Não fica presa nele. Entendi, legal, bacana. Hoje o teu título é de mestre. Eu sou mestre em Ciência da Informação pelo programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Conseguiu pegar essa bolsa? Eu consegui pegar a bolsa. No teu prazo, tu conseguiu fazer isso? Como eu Pegou depois, né? Eu peguei a bolsa depois, eu também acabei terminando um pouquinho depois. Mas tem gente que termina com um atraso bem maior, né? O meu atraso foi de apenas 6 meses. Eu deveria terminar em março, terminei em julho. Entendi. Como é que tu conseguiu a tua bolsa? Para a gente conseguir a bolsa, é interessante que você esteja com um bom desempenho curricular. Né? Para entrar no programa de mestrado, de doutorado, a gente participa de um processo seletivo, como um vestibular para entrar na graduação. Certo. E as bolsas nos programas de pós-graduação, elas vão ser destinadas para os melhores alunos, para os alunos mais bem colocados. Posteriormente, com as suas próprias notas no programa, né, essa bolsa vai ser mantida ou não. Então, é interessante que o aluno mantenha uma boa nota.
para poder ganhar e manter a bolsa. Entendi. Ok. Então, Rodrigo, conta pro pessoal como que nós nos conhecemos. Eu conheço essa figura aqui desde os 10 anos, mais ou menos, desde os 10 anos de idade, por meio do movimento escoteiro, ao qual nós participávamos simultaneamente. Mas no início, o nosso relacionamento ele era mais esporádico, porque eu fazia parte de um grupo escoteiro, ele fazia parte de outro grupo, nós conversávamos e aí, passado algum tempo, nós acabamos migrando de grupos, né? Eu fui para um outro grupo, ele foi para outro, e nessa dança dos grupos nós acabamos parando no mesmo grupo lá pelos 20 anos, mais ou menos, a gente acabou parando no mesmo grupo e de lá para cá nós vemos sempre conversando sobre questões do cotidiano, das nossas vidas, e o relacionamento sempre foi muito intenso, assim, nesse sentido, né? Das discussões, o Cássio sempre muito engajado com os seus projetos e a sua vontade de empreender, e eu sempre mais numa coisa assim, cara, mas espera aí, vamos com calma, vamos um pouquinho mais relaxado aqui, porque o mundo não vai acabar amanhã, né? Nós vamos calma, vamos de leve aqui, de repente, mas sempre muito legal, assim, as nossas discussões e tudo mais. E já que tu tocou nessa parte do empreendedorismo, cara, como que tu me define, assim, as pessoas que, digamos, elas querem me conhecer um pouco mais, tu já conhece, assim, como tu me define como pessoa, como profissional, enfim? O Cássio é um sujeito empreendedor por natureza, assim, sempre muito inquieto, querendo fazer as coisas. Eu até brinco com a galera que essa coisa é uma coisa, às vezes, ao meu ver, né, às vezes até meio agoniadão, assim, querendo fazer, mas é o jeitão dele. Quando a gente conhece, convive, percebe que é por causa dessa inquietude, né, uma coisa de querer fazer, de querer buscar e tal, mas sempre com o pé no chão. Ele quer fazer as coisas, mas sempre está com o pé no chão, sempre querendo buscar, mas sem, como é que eu vou dizer? Eu faço uma bem. Pois é, obrigado. É isso. Ok. A respeito de negócios, a gente já fez algum negócio junto, a gente vai fazer? Como é que está esse mundo de negócio entre nós? Não, especificamente de negócio, algumas parcerias já aconteceram, no sentido de produção textual, coisas que nós já escrevemos juntos, mas eu ainda estou num processo de conhecer esses novos projetos. Agora eu tenho andado com outro caminho, um pouquinho diferente da docência, eu estou tentando me aproximar mais do universo de pesquisa e de desenvolvimento de algumas ações, aí tenho conversado mais com o Cássio sobre isso. E eu tenho conversado com o Rodrigo a respeito de dar um apoio nessa parte de consultoria, porque além disso, ele ainda é especialista na parte ambiental, tem uma experiência nisso, né? E outras experiências aí também nessa área de processo, de gestão também. Não conta, mas eu que sou amigo dele pessoal, eu conheço isso. Bom, e pra gente finalizar nosso papo, mais duas perguntinhas, né, que são, eu sempre deixo as melhores pro final, assim. Eu queria que tu me dissesse, na tua visão, para quem está disputando hoje, como tu vê o futuro da tua profissão atual. Não do que tu quer fazer, mas o universo acadêmico onde tu está hoje, a parte de lecionar, né? Como tu vê essa parte de professor universitário, né? E da parte do ensino, como tu vê essa parte do ensino no futuro? É essencial, a educação sempre foi foco de desenvolvimento de qualquer sociedade, é por meio da educação. Eu penso que o professor precisa cada vez mais se manter atualizado, cada vez mais se manter antenado com questões de tecnologias e formas de transmissão de informação e de conhecimento, formas de comunicação, né? Cada vez interagir melhor com os estudantes. Eu penso que é isso. Existe também uma vertente muito forte que direciona a educação para uma educação à distância, para otimizar custos e otimizar tempo e tudo mais. Eu penso que o professor precisa se antenar quanto a isso e participar desse universo. Legal, bacana. E para finalizar, eu queria que deixasse as tuas, é pessoal, e as pessoas têm que entender que é pessoal. As tuas 3 dicas, ou para quem quer começar nesse mundo acadêmico, ou para quem quer crescer nesse mundo acadêmico. Quais são as tuas 3 dicas pessoais? Se alguém chegasse aqui, um aluno teu, chegasse e falasse assim, professor, eu quero seguir o teu caminho. Quais são as 3 coisas que tu pudesse dizer para as pessoas, né? Ou tu fez errado e é para a pessoa fazer dessa forma correta, ou tu já sabe o macete e aquela sacada e fala assim, não, pô, essas 3 coisas aqui, ó, 1, 2, 3, faça por aqui que vai melhor, entendeu? Para quem está começando nessa carreira e quer crescer. Bom, o primeiro ponto é ler.
né? Você precisa ler, conhecer muito, estudar constantemente sobre diversos assuntos, porque não necessariamente você pode, de repente, estudar administração como eu, mas gostar de área ambiental. E aí você vai ler sobre negócio, mas com essa vertente ambiental. Então, o interessante é que você vá buscar o seu assunto, aquilo que te dá mais prazer, mais vontade, mais tesão, e vai ler sobre isso. Outro ponto interessante, Já é a segunda dica. um outro ponto interessante é que se você tem interesse ou vontade de entrar para o universo acadêmico, então que você vai conhecer isso em loco. Vai até lá ver como é que é. Exatamente. Os programas de mestrado, doutorado, eles oferecem a possibilidade do aluno fazer aulas, mesmo que ele não tenha graduação concluída ainda, ele ainda esteja na graduação, ele pode ir lá e assistir uma aula como ouvinte, aluno especial, né? Tem N formas do programa permitir o contato do aluno, do estudante com a realidade daquele programa. Logicamente que existem programas e programas de mestrado e doutorado, né? Cada programa vai ter a sua regra. Vai dizer, não, eu só aceito 3 alunos ou 20, ou aceito quantos vierem. Então vai depender, claro, de programa para programa. Bacana. Mas o interessante é que você vá lá e busque essas informações. Veja a realidade antes de querer esse negócio que não conhece. Exatamente. Entendi. E a terceira e última dica, que é justamente o desdobramento dessa segunda, é que nessa interação que vai mostrar se você gosta ou não dessa coisa, desse universo, você já cria os seus relacionamentos, porque foi assim que eu entrei no programa de mestrado. Eu comecei a fazer várias disciplinas, eu fiz disciplinas isoladas em um programa aqui, em outro programa lá, até que eu me encontrei, achei interessante um determinado programa, uma determinada possibilidade, e comecei a conversar e discutir sobre temas e possibilidades de pesquisa com os professores, e isso fez com que eles acreditassem, daí sim possibilitou o meu ingresso. Claro, eu tive que participar de processo seletivo e tudo mais, eu não ia entrar se não tivesse feito uma boa prova, se não tivesse um bom currículo e tudo mais, mas isso já ajuda e direciona você para uma linha de pesquisa. Você, com esse tipo de relacionamento, você já vai ser capaz de produzir um projeto que esteja direcionado e ligado à expectativa do próprio programa, né? O que o programa espera do estudante. Então, só para ver se eu entendi correto, as 3 dicas são: primeiro, leia muito, leia da tua área e as coisas que tu gosta. Exato. Segundo, antes de escolher seguir essa linha, vá lá presencialmente. Vá no programa e assista. Seja um aluno ouvinte. E a terceira dica é: se você quer fazer isso aí, comece a se relacionar com as pessoas que estão lá. Exatamente. Para que tu consiga fazer o que tu quer. Exatamente. É isso? E para finalizar então, Rodrigo, mensagem final. Dá uma mensagem final para o que tu queira. Eu penso que o trabalho é importante, né? Se a gente tem uma musiquinha lá que fala sobre ganho, vitória, perda, não está num plano maior, a gente não consegue decidir. Então, o grande esforço está no trabalho. Então, a gente tem que celebrar o trabalho. Vamos trabalhar e o resultado vai vir. Se não vier, a gente continua trabalhando para que ele venha. Legal. Valeu? Muito obrigado. Valeu. Obrigado.